Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Livro dos Juízes, capítulo 1. Introdução. Ocupação da terra de Canaã. Adoni-Bezeque. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor perguntando: quem de nós vai subir primeiro para combater os cananeus? O Senhor respondeu: quem vai subir é Judá. Eu entreguei o país às suas mãos. Judá disse a Simeão, seu povo irmão: sobe comigo ao território que me cabe para combatermos os cananeus. Depois, subirei também contigo ao teu território. E Simeão o acompanhou. Judá subiu, e o Senhor lhe entregou os cananeus e os ferezeus. Eles os derrotaram em Bezeque, 10.000 ao todo. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e combateram contra ele até derrotar os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram e, agarrando-o, cortaram-lhe os tendões das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse então: 70 reis, cujos dedões das mãos e dos pés mandei cortar, recolhiam as migalhas que caíam de minha mesa. O Senhor me fez pagar o que eu fiz. Levaram-no a Jerusalém, onde morreu. Os judaítas atacaram Jerusalém e a conquistaram. Passaram os habitantes ao fio da espada e atearam fogo à cidade. Depois, os judaítas desceram para atacar os cananeus que moravam na região montanhosa, no Neguebe e na planície. Judá enfrentou também os cananeus que moravam em Hebrom, antigamente chamada Cariate-Arbe, e derrotou Sesai, Aimã e Tolmai. De lá atacou os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariate-Sefer. Calebe havia dito: quem tomar de assalto Cariate-Sefer, a este darei minha filha Axa como esposa. Foi Otoniel, filho de Cenez, o irmão mais novo de Calebe, quem conquistou a cidade, e Calebe lhe deu a filha Axa por esposa. Desde sua chegada, ela o instigou a pedir um terreno ao pai. Ela apeou do jumento e Calebe lhe perguntou: o que desejas? Faze-me um favor, disse ela. Já que me deste uma terra árida no Neguebe, dá-me também mananciais. E Calebe deu-lhe os mananciais de cima e os mananciais de baixo. Os descendentes de Obabe, o sogro quenita de Moisés, subiram com os judaítas da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, ao sul de Arade, e se estabeleceram com os amalecitas. Depois Judá acompanhou Simeão, seu povo irmão. Eles derrotaram os cananeus que moravam em Cefate e voltaram a cidade ao interdito. Por isso a cidade se chamou Orma, isto é, interdito. Judá apoderou-se de Gaza e seu território, de Ascalon e seu território, e de Acaron e seu território. O Senhor estava com Judá, que expulsou os habitantes da montanha, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois estes tinham carros de ferro. De acordo com a ordem de Moisés, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou os 3 filhos de Enaque. Mas os benjaminitas não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, os jebuseus moram com os benjaminitas em Jerusalém até hoje. Por sua vez, os da casa de José subiram a Betel e o Senhor estava com eles. Eles mandaram explorar Betel,
cidade antes chamada Luza. Os espiões avistaram um homem saindo da cidade e lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e nós te pouparemos. Ele lhes mostrou a entrada. Eles passaram a cidade ao fio da espada, mas ao homem e sua família deixaram ir livres. Este homem foi à terra dos heteus, onde construiu uma cidade a que chamou Luza, como é chamada até hoje. Israel não ocupa integralmente a terra. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San, de Tanak, de Dor, de Jeblaã, de Meguido e das aldeias pertencentes a essas cidades, de modo que os cananeus continuaram morando nessas regiões. Quando Israel se tornou mais forte, submeteu-os a trabalhos impostos, mas não conseguiu expulsá-los. Efraim tampouco tirou a posse dos cananeus que moravam em Gazer, e estes ficaram morando em Gazer no meio dos israelitas. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Naalol. Por isso os cananeus ficaram no meio deles, mas foram obrigados a trabalhos impostos. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidônia, de Aalabe e de Aquisibe, de Elba, de Afeque e de Roob. Assim os azeritas ficaram morando no meio dos cananeus nativos do país, porque não os expulsaram. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate. Ficou morando no meio dos cananeus nativos do país, mas os habitantes de Bet-Sames e Bet-Anate lhes prestavam trabalho forçado. Quanto aos danitas, os amorreus os encurralaram na montanha, não lhes permitindo descer para o vale. Os amorreus continuaram morando em Ahares, Aialon e Salebim. Mas quando os descendentes de José se tornaram mais fortes, obrigaram-nos a trabalho impostos. O território dos amorreus se estendia desde a subida dos escorpiões até Petra, e daí em diante. Juízes capítulo 2. Censura do anjo em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos introduzi na terra que jurei dar a vossos pais, e vos prometi não romper nunca minha aliança, que eu fiz convosco, com a condição de não fazerdes aliança com os habitantes desta terra, mas destruirdes seus altares. Vós, porém, não quisestes ouvir minha voz. Por que essa desobediência? Por isso eu vos digo, não expulsarei estes povos da vossa presença. Eles serão vossos adversários, e seus deuses serão a vossa ruína. Quando o anjo do Senhor acabou de censurar assim a todos os israelitas, estes puseram-se a chorar em alta voz. Por isso aquele lugar foi chamado Boquim, lugar dos que choram, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Morte de Josué e subsequente idolatria. Depois que Josué despedira o povo, os israelitas partiram, cada qual para a sua herança, a fim de tomar posse do território. Serviram ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram por muito tempo, e tinham visto toda a grandiosa obra que o Senhor fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num e servo do Senhor, morreu com 110 anos e foi sepultado no território da sua herança em Tamnat-Hares, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Mas depois que toda aquela geração foi unir-se a seus pais, vieram outros que não conheceram o Senhor, nem a obra que ele fizera em favor de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor e serviram aos ídolos de Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito,
e seguiram a outros deuses, os deuses dos povos que os rodeavam. Prostraram-se diante deles, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e serviram aos ídolos de Baal e de Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou às mãos dos salteadores que os saqueavam. Ele os vendeu aos inimigos que habitavam as redondezas, e eles não puderam mais resistir aos adversários. Em tudo que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A aflição deles era extrema. Os juízes. Então o Senhor suscitou juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, mas continuavam a prostituir-se com outros deuses, prostrando-se diante deles. Depressa afastaram-se do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz. Enquanto o juiz vivia, o Senhor livrava os israelitas das mãos dos inimigos, pois ele se deixava comover pelos gemidos que surgiam da opressão e da aflição. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e prostrando-se diante deles. Não desistiram de suas práticas perversas, nem de sua conduta obstinada. Povos cananeus não vencidos. O Senhor se tomou de ira contra Israel e disse: já que esse povo transgrediu a aliança que estabeleci com seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, quero testar Israel, para ver se segue ou não pelo caminho do Senhor, como fizeram os seus pais. Por isso, o Senhor tolerou aquelas nações, e não as quis expulsar logo, nem as entregou às mãos de Josué. Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. Aclamai ao Senhor, terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele, gritando de alegria. Ficai sabendo que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos seus, seu povo e rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas com hinos de graças, pelos seus átrios com cantos de louvor. Louvai-o, bendizei seu nome, pois o Senhor é bom, eterno é seu amor e sua fidelidade se estende a todas as gerações. Lucas 10, 25 a 42. O principal mandamento: o bom samaritano. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado.
Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhes as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Marta e Maria. Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.